Mackenzistas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do LegalCast Mackenzie, o podcast do Legal Hackers. Estamos aqui com uma super presença que tem um know-how, uma expertise incrível. Mas antes de apresentar o nosso convidado, vamos apresentar o nosso co-host. Por favor, se puder se apresentar aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o João Bernardo, é meu segundo episódio e vamos pra cima. Boa. Já é o segundo episódio do João, a gente gravou com o Kay, que a gente falou sobre Gaming Law, que ficou um episódio incrível, com temáticas completamente diferentes e que poucos sabem no mercado ainda sobre esse tema. Mas dessa vez estamos com o nosso convidado, se pudesse apresentar um pouquinho. Lógico. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Pedro. Sempre um prazer falar sobre temas tão desafiadores e tão atuais do direito, ainda mais dialogando com o time da universidade, com o mundo acadêmico, é sempre um prazer. Show. Bom, para a gente começar aqui, se aprofundar sobre a sua persona, diga para nós, como você chegou no direito digital, como foi sua carreira e como você se desenvolveu? Porque eu acho que você é mackenzista, não? Sou mackenzista, turma de 2004, já tem aí um tempinho de formado. Como é que eu fui parar no direito digital? Vou falar rapidamente da minha trajetória para vocês entenderem. Inicialmente, antes de me formar ali, quando eu estava no sexto semestre, eu tive a oportunidade de estagiar num escritório de propriedade intelectual, né? Que é uma área já meio inovadora e um nicho muito pouco explorado do direito, né? Muito pouco explorado. Se eu não me engano, acho que eu tive uma ou duas aulas quando eu estava na faculdade. Eu não tive muitas aulas, e você, Eu João? tive só um pouco, mas acho que eu não lembro, não. Mais dentro ali de empresarial, mas nada uma matéria sobre propriedade intelectual, propriedade Hoje em industrial. dia vocês chamam de empresarial, na minha época era o direito comercial, Entendi. né? Era de uma nomenclatura mais antiga. Mas assim, foram duas aulas que me falaram um pouquinho sobre direito autoral, a parte de marcas, patentes, dentro do contexto de fundo de comércio ali, mas muito pouco. E aí, por uma dessas coincidências da vida, eu acabei entrando no estágio no maior escritório de propriedade intelectual do Brasil e da América Latina, que é o Daneman. Chique. E aí fiz minha carreira inteira lá, né? Entrei como estagiário, fui efetivado. No começo eu trabalhava com a área de marcas. Legal. E fazia muito administrativo, nunca trabalhei muito com contencioso. E aí, quando eu estava me formando, tinha um núcleo muito pequeno ali da prática de contratos. No começo, contratos muito relacionados à API, então contratos de licenciamento de tecnologia, licença de uso de marca, fornecimento de know-how, que já eram contratos que eu gostava, que me chamavam a atenção e já tinham essa relação inicial com tecnologia. Né? Quando a gente fala de um contrato de know-how, o que a gente está fazendo geralmente é regulamentando um processo de transferência de conhecimento de uma empresa para outra, né? Geralmente conhecimento técnico, conhecimento tecnológico. Então ali já começou assim a minha relação com tecnologia dentro do direito e esse embrião depois virou uma prática mesmo dentro do Daneman aqui de São Paulo, uma prática de contratos empresariais. A gente nessa jornada lidou até com contratos muito complexos, contratos com o governo federal, de transferência de conhecimento tecnológico. Caramba. Né? A gente assessorou algumas empresas farmacêuticas em processos de transferência de tecnologia de medicamentos para o governo federal, para a União, em projetos bem grandes na época a gente chamava de parcerias de desenvolvimento produtivo. Entendi. Em que o governo usa parte do seu orçamento, do seu poder de compra, para viabilizar a aquisição tecnológica enquanto ele vai comprando aquele medicamento por um tempo. E também tive que estudar muito tecnologia. Lembro que eu cheguei a estudar, por exemplo, como funcionava a produção de medicamentos biológicos. Pô, legal, hein? Bancos de células, tive que voltar a estudar biologia para conseguir negociar bem o contrato com o governo, as etapas de transferência de tecnologia e tal. É engraçado como o PI, ele tem essa multidisciplinaridade, né? Tem, cara. Tem. Digital. PI tem. Toda vez que você mexe com tecnologia, né? Acho que isso não é só no direito, né? Por exemplo, eu vejo tecnologia revolucionando outras áreas do conhecimento, outras profissões. Mas no direito, especialmente a gente que trabalha com direito digital, e na área de PI isso acontecia também, vira e mexe a gente tem que parar um pouquinho, esquecer um pouco do conhecimento jurídico e conhecer o negócio do cliente, conhecer a tecnologia que você está lidando para poder assessorar bem, negociar um bom contrato e extrair ali o melhor valor para o seu cliente. E aí então a gente consolidou essa prática de contratos, né? A gente teve um processo aí longo de consolidação dessa prática de contratos
E eu sempre fui um profissional muito inquieto, assim. Eu sempre quis me coçar para fazer coisas diferentes que eu não fazia. Então, trabalhei com marcas um tempo, aí fui trabalhar com contratos de tecnologia, aí trabalhamos um pouquinho com concorrencial, com compliance também, dentro ali do Daneman. E aí, nos idos ali 2016, 2017, a gente começou o Daneman, um escritório que tem muitos clientes estrangeiros, muitos clientes europeus. E lá na Europa, uma discussão muito forte de GDPR, né, no Regulamento Europeu de Proteção de Dados, e a gente começou a receber muitos questionários de como é que o Daneman estava organizado para lidar com informações, dados pessoais dos clientes europeus. E aí a gente começou a identificar essa necessidade de, primeiro, entender o que estava acontecendo na Europa, ver se isso teria algum reflexo no Brasil, aí que a gente se deparou com um projeto de lei da LGPD, e começou a estruturar uma prática de proteção de dados pessoais lá, que eu tive o prazer de coliderar. Eu liderava a prática aqui em São Paulo, junto com um sócio que coliderava a prática lá no escritório do Rio. Legal. E LGPD é tipo... LGPD e GDPR é tipo, copia, só não faz igual, né? Cara, eu vou dizer assim, a nossa lei ela é muito inspirada no regulamento europeu, e ajuda, né? A gente atendia muitos clientes multinacionais que já tinham programas de governança de dados pessoais fora, e aí quando a gente pensa em trazer para o Brasil, é o processo que a gente chama de tropicalização ou localização dos programas de proteção de dados. Então, utilizar ou se beneficiar dos processos que foram construídos lá fora ajuda na hora de desenhar e implementar uma governança aqui. Mas tem diferenças, tem peculiaridades. E, para mim, a maior diferença é a diferença cultural do tema de proteção de dados aqui no Brasil, né? A Europa tem uma tradição de décadas de leis de proteção de dados. Eu sempre brinco, a relação do europeu com seus dados pessoais é muito mais preservada. Eles são muito mais conservadores na hora de lidar com os dados pessoais, de expor a vida nas redes sociais, né? E aqui no Brasil, não. Além da gente não ter uma tradição, um histórico de leis gerais de proteção de dados, a gente tem um perfil cultural muito diferente, né? O brasileiro é muito aberto, muito receptivo, reparte a vida inteira na rede social. Então, até quando a gente fala de ajudar os clientes nessa governança ou construção de governança, um dos principais desafios é o pilar ali de pessoas e cultura. Fazer as pessoas entenderem que elas são um eixo importante da governança de dados pessoais. Isso é um reflexo do BBB, por exemplo, que é super estourado no Brasil, porque a gente quer ver sobre a vida dos outros, né? Exatamente. Legal. O senhor falou sobre LGPD. Pode me chamar de você, João, por favor. Tudo bem. Eu sei que eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas não tanto. Doutor, chama de doutor. Não, nem de doutor, pelo amor de Deus. Você acabou de falar sobre a LGPD, né? E nesse contexto de proteção de dados, o senhor acha qual que o senhor acha que é o maior desafio das inteligências artificiais em relação à privacidade dos usuários, essas coisas assim? Essa é uma pergunta que eu brinco, é a pergunta de 20 milhões de dólares, né? Que é como compatibilizar todo esse contexto de lei geral de proteção de dados, de LGPD, com os desafios que o contexto da inteligência artificial traz, né? Por quê? Parece que existe uma contradição aí aparente, né? De um lado, a gente tem lei geral de proteção de dados, e quando a gente avalia a lei, um dos princípios ali é o princípio da minimização, né? Então, eu tenho um dever de usar somente os dados, o mínimo de dados possíveis e que sejam necessários dentro de um contexto de tratamento, sempre vinculado a uma finalidade que já existe. O Marco Civil, se não me engano, fala sobre finalidade, né? Marco Civil também, né? Quando a gente fala de LGPD, você tocou num ponto importante. Todo mundo acha que a LGPD é a primeira lei que a gente tem que toca o tema de dados pessoais. Não é. É a nossa primeira lei geral, né? O Marco Civil já tem o que a gente chama de um microsistema, né? Com relação à regulação de dados pessoais. Por favor, Pedro. Acho que a lei do cadastro positivo também, né? Lei do cadastro positivo. O Código do Consumidor também falava um pouco, né? Também. A gente já tinha várias leis esparsas, né? E quando a gente fala de IA, dá para fazer um paralelo, porque quando IA, a gente tá discutindo o PL 2338, né? Como se fosse a primeira vez que a gente está conversando sobre sistemas de decisão automatizada com base em algoritmos. Não, não é. Né? A própria LGPD, quando ela fala dos processos de decisão automatizada, da necessidade de revisão humana, ela já está tocando diretamente o tema do machine learning, da decisão automatizada e da necessidade ou do direito de revisão por máquina, né?
Então, LGPD, mesmo contexto, a gente já tinha, né, essas regulamentações, mas voltando para essa inconsistência aparente. Então, de um lado eu tenho LGPD, minimização, somente usar os dados necessários, finalidade pré-determinada. De outro lado, eu trouxe agora para a mesa um sistema que tem como premissa o quê? A coleta, o uso massivo de dados para treinamento de máquina, para que eu tenha sistemas cada vez mais eficientes, assertivos e respondam aos nossos prompts de comando de maneira cada vez mais eficaz. Então, de um lado, minimização, do outro, uso massivo para treinamento. Isso para de pé? Como é que a gente compatibiliza? Acho que essa é um pouco da sua pergunta, né? Eu acho que tem que parar de pé. Eu acho que não tem como a gente olhar para a inteligência artificial e falar, não, em função da LGPD é uma incompatibilidade por natureza, não tem como a gente avançar no uso dessa tecnologia. Eu acho que a gente tem que ler a LGPD e ler todos esses princípios dentro de uma interpretação que consiga acomodar a inteligência artificial. Então, quando eu penso em minimização, quando eu penso em transparência, como é que eu consigo, dentro da utilização de um sistema de IA, ter o mínimo de transparência com o titular, ter certeza que as bases de dados que eu estou usando são minimamente controladas, saneadas, com dados pessoais atuais, né, íntegros, para que as decisões daquele sistema sejam decisões legítimas e que não afetem de maneira negativa os titulares, né? É porque quando a gente fala de IA, a gente está falando de ressignificar grande parte das relações de trabalho, diminuir custo de produção, prestação de serviço, fabricação de produto, e vai virar meio que um imperativo econômico, né? Então, como é que a gente compatibiliza isso? Acho que esse é o desafio, né? Mas eu não vejo outro caminho senão interpretar a LGPD de modo que a gente consiga viabilizar o uso responsável e ético dos sistemas de IA. Sim, porque como bem disse o Miguel Reale, né, na teoria tridimensional do direito, o direito é fato, valor e norma. A gente não pode ignorar o fato dessa ascensão da inteligência artificial em detrimento da lei que, enfim, se não ser atualizada, ficar desatualizada. Até redundante o que eu falei agora, mas é importante ressaltar isso. Meu professor de introdução ao estudo de direito ia vibrar agora. O João trouxe teoria tridimensional. Fazia tempo que eu não lembrava e não ouvia sobre a teoria tridimensional, mas é isso mesmo. E teoria geral, né? O direito, numa visão mais filosófica, social e histórica, o direito ele sempre anda um pouco a reboque das relações sociais, né? Então, assim, a tecnologia avança, vem o direito para regular. Mas primeiro a sociedade avança. Primeiro a gente tem a IA. Primeiro a gente teve o avanço do uso das informações. E aí discutiu-se a necessidade de ter novas leis gerais de proteção de dados, em cima de uma necessidade fática colocada, que foi o avanço da tecnologia e o uso mais massivo dos dados pessoais, né? Sim. O senhor entende que essa é uma pergunta muito 880, mas que dá para fazer uma IA totalmente segura? E quando eu falo isso, eu não tô falando, sei lá, de que vão criar um robô assassino que vai dominar o mundo, não tô falando isso, mas assim, de que é uma IA que não vai ser usada por um mal, algo assim. O senhor acha que você acha que tem como fazer isso? Cara, eu acho complicado, vou te falar por quê. Porque a IA é uma criação humana e geralmente eu vejo a IA como algo que vai trabalhar em conjunto ou junto com o ser humano para alguma tarefa. Seja uma tarefa rotineira, mais administrativa, de automação, ou até uma tarefa de criação, que é algo que se discute pouco hoje. Hoje, quando você pergunta... Eu vi uma pesquisa recente que a própria Deloitte fez, João, sobre como é que as empresas estão percebendo, né, o uso da IA hoje. E hoje as empresas estão olhando muito para essa parte de automação e redução de custo. A gente tem visto o potencial criativo da IA, né, quando a gente tem aquelas ferramentas mais recentes, né, de produção de vídeo, texto para vídeo e tal, que é super legal. O ChatGPT vai lançar um agora, né? Vai. Tá muito louco isso aí. E como é rápido, né? A gente tava ainda entendendo a questão do texto para texto e já vem texto para vídeo. Mas eu sempre entendo que o fator humano talvez seja o nosso principal problema. Primeiro, os algoritmos e os parâmetros de funcionamento da IA são programações humanas, né? A gente que modula como é que a IA funciona, como ela busca um dado, como ela processa, como ela extrai informação, né? Tem depois um certo nível de criação, se assim a gente pode dizer, com relação às sinapses que ela faz para entregar um resultado, mas o algoritmo ele é programado por humanos. As perguntas são feitas por humanos. Então, quando você fala assim,
será que dá para a gente pensar num cenário em que a IA ela vai ser totalmente segura? Eu acho complicado, especialmente porque tem o fator humano na inter-relação com a IA. Eu nunca consigo olhar a IA por si só, né? Quando a gente pensa em uso ético e vieses, né? Quem programa a IA provavelmente tem um histórico de vieses, né? O desafio é a gente entender como a IA funciona e calibrando ela para eliminar esses vieses. Mas é um ser humaninho que está ali atrás, que está programando, que tem suas crenças, tem seus valores, entende que o que é errado e o que não é errado, ou como deve ser respondido uma certa pergunta que é feita àquele sistema. Então, esse fator humano, para mim, é sempre muito problemático. Tá? Eu acho que a IA sempre vai ser uma jornada de construção. Ela sempre vai tender a errar menos e a aprender com os erros, e isso a gente vai modulando. Teve até a decisão recente, né, da ferramenta de qual empresa? Que eles tinham um sistema desses gerais de IA que foi substituído recentemente justamente porque ele trazia alguns vieses na pergunta, em resposta a algumas perguntas que estavam sendo feitas. Então, resolveram resetar e lançar um outro sistema, porque aquele eles entenderam que estava contaminado. Sim. Entendeu? Entendi. Show. E acho que voltando para LGPD, que pensando em privacidade, como criar uma IA segura, que você trouxe, eu acho, um ponto importante, porque parece, não sei que o João vê também assim, se ele vê assim também, parece que a LGPD vai frear a IA, que nem você trouxe, foi um ponto que você pontuou, né? Mas na verdade precisa aliar o desenvolvimento, né, da inovação e o equilíbrio com a segurança. A gente já consegue traçar hoje, mesmo com esse vácuo legislativo que a gente tem com a PL 2338 de 23, os requisitos essenciais que a LGPD já prevê para implementar uma IA hoje. Assim, eu preciso seguir tal norma, tal requisito da LGPD porque ela já traz isso, ou de outras normas. É uma pergunta interessante que você faz, Pedro. Por quê, né? A gente não tem um marco legal de IA, sim, mas a gente tem um projeto de lei muito próximo de virar uma lei geral lá na Europa. A gente tem o nosso PL, a gente tem alguns frameworks de segurança da informação que tratam do tema da IA. Então a gente tem até massa crítica para eventualmente extrair alguns princípios e já pensar talvez não numa governança final, mas em alguns processos de negócio que a empresa pode pensar em implementar para já viabilizar um uso mais seguro e responsável dos sistemas de IA, né? Primeiro, eu acho que precisa ter um cuidado com o aculturamento e um processo de educação, de education das empresas, né? Tem muito barulho, tem muito ruído quando se fala de IA. Poucas pessoas ainda entendem o que é um sistema geral, uma aplicação de IA, como que se cria dentro da empresa um ambiente seguro de utilização corporativa de IA, né? Então, o nível geral de conhecimento ainda, por parte das empresas, ainda é baixo. Então, primeiro, acho que as empresas têm muito barulho em cima de oportunidades. Sim. Posso ter redução de custo, posso ter mais eficiência em processo, meus investimentos, minhas despesas podem ficar mais baratas e minha margem de lucro pode aumentar com IA. Posso, eventualmente, eliminar alguns postos de trabalho, automatizar algumas coisas. Então, se olha muito isso, mas pouco se entende a respeito do como você chegar nesse resultado. Então, acho que primeiro é entender. Depois, entendendo, tudo está andando muito rápido. Acho que esse é o grande desafio, né? A LGPD, ela veio num contexto de pandemia. A gente tinha uma autoridade que não funcionava muito, ainda não penalizou, né, as empresas de maneira... Tudo administrativo, né? Isso. Tem alguns processos, né, de sanção, quando a gente olha o contexto de LGPD, mas ainda não doeu no bolso das grandes empresas, no bolso do empresário, a não existência de uma governança de proteção de dados. Entendi. A gente nem resolveu esse contexto regulatório, a gente já está discutindo IA, né? Potencial de IA é tão ou mais danoso do que o potencial de violação da LGPD, né? Os sistemas são muito poderosos, as decisões automatizadas, eu posso ter perda de pós de trabalho, enfim, tem uma série de consequências que podem acontecer. Agora, respondendo objetivamente sua pergunta, eu acho que sim. Se as empresas já querem, nesse momento, mesmo sem ter
um marco legal aqui no Brasil começarem a utilizar a IA, elas precisam sim pensar em como é que eu crio processos para minimizar riscos e ter um uso controlado dos sistemas de IA. E já existem diversas soluções, né? A própria Microsoft já tem sistemas de IA que podem viabilizar um uso inicial pelas empresas dentro de bases de dados controladas, corporativas e restritas. Então, existem hoje caminhos para as empresas que querem começar a utilizar e experimentar o que é IA. Tem caminhos para elas fazerem de maneira responsável, mas isso precisa estar associado a outros pilares. Construção de cultura, identificar riscos, pensar em medidas para mitigar esses riscos, ter um sistema, um responsável, um comitê, né, dentro de uma governança para entender quais são os sistemas que a empresa está usando, fazer uma interlocução com o público, porque também vai ter assim como a gente tem na LGPD, aquela interlocução entre o titular e o encarregado, e o Data Protection Officer, a gente vai ter, quando a gente fala de IA, um direito à explicação, um direito de prestação de contas. Então, eu vou precisar ter alguém para fazer a interlocução. Qual IA que você usa? Como é meu dado está sendo tratado no âmbito daquela IA? Como que ela funciona? Né? E o direito de explicação vai muito em cima disso. De maneira geral, a empresa precisa entender, não pode ser um grande sarcófago, um guarda-roupa em que eu não sei como é que a IA trabalha e ela traz um resultado. Não pode ser isso. Então, preciso pensar num direito de explicação em que eu vou conseguir explicar o que eu estou fazendo com aquela ferramenta. Entendi. Então, assim, podemos e devemos já pensar numa governança inicial. Não vai ser a definitiva, mas eu acho que sim, é o momento de se pensar nisso. Que lá fora eles já trazem aspectos de governança, né? De práticas que você deve fazer isso. Acho que acaba faltando no Brasil, mas a LGPD vem aí e acaba... Também direito de consumidor, né? Também. Tudo. Também todas as áreas. Entre aspas, né? É uma área que toca diversos ramos do direito, assim como a LGPD tocou, né? Tanto é que a gente discute bastante, né? Foi feito um grande trabalho para estruturar a governança de proteção de dados. E se você olhar para a governança de IA, tem muitas semelhanças. Por quê? Porque eu tenho uma relação entre direito e tecnologia, uma tecnologia que vai avançar sempre, assim como as tecnologias de captura e uso de dados pessoais. Sim. Né? Então, por que não pensar em aproveitar, não toda, mas parte da governança de proteção de dados para fazer um trabalho inicial de governança de IA? O próprio controle de risco, quando eu penso numa análise de risco, né? Quando eu tenho processos de uso de dados de alto risco, o que eu tenho que fazer com base na LGPD? Tenho que fazer um relatório de impacto. Né? Quando eu vou usar uma ferramenta de IA, dependendo do tamanho do risco que ela traz, eu também preciso fazer uma avaliação de risco. Pelo menos esse é o desenho inicial que as leis, os frameworks trazem. Então, tem muita semelhança quando eu penso em controles e processos de governança, que talvez pensar em usar a governança de proteção de dados como ponto de partida seja uma boa. Boa. Dentro desse contexto, né, que você disse das empresas, né, aprenderem a mexer com IA, qual que você acha que é o maior mito em relação a IA? Assim, a coisa que mais causa discussão e tal. Principalmente dentro de empresas, né? Que ele começa a vir aquela moda, né? Entre aspas, vem aquele medo também de começa a criar um monte de mitos dentro do mundo corporativo. É interessante. Eu acho que tem muito mito, assim, né? Quando a gente pensa em IA, e isso causa um pouquinho o que eu falei, da gente tentar entender melhor o que é IA, entender melhor qual que é a aplicação prática disso, né? Acho que um dos mitos que eu vejo é, primeiro, que IA vai revolucionar, acabar com muitos postos de trabalho. Não que em certa medida isso não possa acontecer, mas a ótica do medo não ajuda. Eu acho que é uma tendência tecnológica que vai impactar custo. Quando impactar custo, dificilmente o mercado não vai migrar para isso. Assim, a gente vai migrar para isso. E aí o que tem que ser avaliado é como que a gente vai fazer e qual é. E aí eu tenho conversado bastante, refletido sobre isso. Qual é o pacto social que a gente vai fazer a respeito até onde a gente vai com a utilização da AI e até onde a gente não vai. Né? Na Europa, quando a gente vê ali no projeto de lei, já tem alguns acordos sociais a respeito. Aqui a gente não vai usar a IA. Um dos exemplos que lá na Europa eles trazem é a gente não vai usar a IA para fazer identificação indiscriminada de rostos em ambientes públicos. Entendi. A gente não vai usar. Vulgo China. Por que a gente não vai usar? Então, é um pacto social que eles entenderam que os riscos são maiores do que os benefícios na utilização da IA naquele contexto.
Em casos em que haja uma comprovada, por exemplo, um risco comprovado de um ato terrorista, já tem ali uma ameaça ao ambiente público, ou após um acontecimento, usar eventuais imagens para então fazer o reconhecimento para uma investigação criminal, por exemplo, seria uma exceção a essa regra. Mas lá tem esse combinado, esse pacto social que para aquele contexto a gente não vai utilizar. Então, quando eu penso em mito, eu penso muito nessa questão dos medos, né? O que a IA pode causar em termos de redução de emprego, dos conflitos, né? E aí já pensando até um pouco no contexto de imaginação de onde isso vai parar, né? Sim. Se robôs, sistemas terão vontade própria, se isso vai ter conflito com a vontade humana de quem... Eu vejo isso como medos e mitos, né? E por outro lado, os outros mitos de quem é muito otimista, no sentido de que a IA vai resolver tudo, né? E aí, na minha visão, também não está correto. São os dois extremos, né? Eu vejo a IA muito como facilitadora, eliminando uma parte burocrática de trabalhos, tarefas repetitivas e auxiliando, né, os humanos no processo criativo. Acho que isso vai ser bem interessante acompanhar como a gente vai evoluir nessa frente, mas sempre num trabalho mais conjunto, sempre num trabalho pelo menos supervisionado pelos riscos que o uso das ferramentas colocam. Então acho que a gente tem que evitar esses dois extremos. O extremo do medo de que tudo vai acabar e estamos num apocalipse tecnológico, e o extremo de a IA vai resolver tudo. Vai resolver todos os nossos problemas enquanto sociedade também. Achar o equilíbrio, né? Entre Exatamente. É importante lembrar também que essa perda de empregos, de certo modo, ela é inevitável. Assim, pode ser inevitável. Por exemplo, aqui em São Paulo tem uma polêmica que estão querendo tirar a maquinista dos trens, né? O maquinista, ele basicamente, eu conversei com outro dia, ele disse que ele não faz quase nada, ele só fica lá controlando, e uma IA poderia fazer esse trabalho. Em relação a baratear custo e etc, né? Por exemplo, outro emprego também que hoje em dia tem menos é aquela questão de carteira, né? Hoje em dia as pessoas elas usam WhatsApp, ninguém mais fica escrevendo carta, né? O correio serve para outras coisas, né? Ainda bem que tem as entregas do Mercado Livre, da Amazon, porque pelo menos essa entrega existe ainda, né? Sim. Mas você pensa em Amazon, pessoal entregando via drone, até essa função, eventualmente, pode ser extinta. Né? Exatamente. A gente acaba caminhando para isso aí. Inclusive, se alguém quiser consumir alguma obra relacionada a essa perda de emprego das pessoas e tal, tem um jogo, pode ver no YouTube, Detroit Become Human, que o pano de fundo ali se passa nesse contexto, né? Que, né, no universo do jogo, os androides, cada humano tem seu androide que faz comida, faz essas coisas, vai buscar, né? E vários empregos acabam sumindo. Então, é interessante a gente pensar em regular a IA para ela não substituir o ser humano, né? Que é para ela trabalhar pra gente, não a gente trabalhar para ela, né? Porque eu não quero, sei lá, viver numa distopia onde um robô vai estar mandando em mim. É sempre bom lembrar que quem criou os sistemas de IA fomos nós, né? Exatamente. É relação de criador-criatura, né? Então, e aí eu sempre volto para aquela questão do pacto social. Cara, eu acho que a gente chega num momento em que a tecnologia pode ser tão poderosa que eventualmente ela vira uma ameaça. Mas a gente tem que ter um pacto social. Até onde a gente vai querer utilizar? Nesse contexto, o exemplo do que eles fizeram na Europa, a gente vai querer utilizar sistema de IA ou a gente coloca uma vedação. Para isso aqui, a gente não vai utilizar. Ponto. É uma vedação legal, é um combinado social. Não é porque a gente pode usar para aquilo que a gente vai usar para aquilo. Né? E quando você falou de relações de emprego, João, eu entendo como você. Relações e modelos de emprego que existem hoje vão ser extintos, eliminados, mas eu vejo também uma oportunidade da criação de muitos novos empregos. Né? Eu já vi ali algumas funções, né, num estudo que eu comentei, por exemplo, engenheiro de prompt, o cara que só vai entender como funciona a lógica de perguntar melhor para a IA, né? Então, quando eu penso nesses sistemas, eu vou ter uma série de novas funções, né? A própria função do advogado, ou das profissões em geral. A forma como como o advogado, ele atua, como ele opera, atividades administrativas que tomam muito tempo dos advogados, né? Eu sei que o Pedro já teve alguns papos aqui de Ops, né? E de controladoria jurídica e de legal operations. Isso é muito novo para o direito, mas não é muito novo para outras áreas. Né? Quando eu penso numa empresa, há anos as empresas já discutem centralizar
rotinas administrativas dentro de centros de serviço para otimizar esse trabalho. De controladoria geral, né? Controladoria geral, ou centros de serviço compartilhado. É que o direito, às vezes, a gente e aí fazendo minha culpa, porque eu também tô aqui, né? Tem um lugar de fala, porque também tô nesse mercado. O advogado, ele é muito reticente à mudança, né? Transformação tecnológica de escritório e departamento jurídico. Pouco foi feito ainda. Hoje a gente já tem um ecossistema de Legal Tech e Lotex, a gente já se discute Legal Ops, algumas empresas já implementam, a gente tem executivos jurídicos muito antenados, mas isso é novo. Se você pega 5 anos atrás, o cenário já muda drasticamente, há 10 quase não se falava. Então, assim, o direito ele é muito relutante, resistente a mudanças, e tem muita coisa que já aconteceu, que está acontecendo agora no direito. IA vem para revolucionar a forma como a gente trabalha, revolucionar a forma como a gente pode entregar nosso trabalho, revolucionar como a gente pode usar informações para tomada de decisão, né? Então, quando a gente pensa em... Fala-se muito em jurimetria, fala-se muito em uso inteligente de dados. Tudo isso fica potencializado quando eu trago contexto de IA, né? Sem contar essa racionalização das atividades administrativas, que nos vai dar tempo para a gente exercer uma advocacia talvez mais inteligente, mais focada e voltada para aqueles problemas onde a gente tem que estar focado mesmo. Mais estratégico. Mais estratégico. E falando de carreira, acho que eu acabei esquecendo de perguntar, mas você falou do DPO, do Data Protection Officer, falando de carreira, quem que você vê que vai ser o responsável por essa tutela da IA? Porque eu penso que vai ser o DPO, né, que está relacionado à proteção de dados, como você coleta os dados e transforma ele de forma massiva para treinar uma máquina. Mas como você vê isso? E, inclusive, para quem não sabe, o que é um Data Protection Officer? Vamos lá. Vou começar explicando o que é um Data Protection Officer e aí a gente volta para a primeira. O Data Protection Officer, na LGPD, ele é referido como encarregado de dados pessoais. Quem que é essa pessoa? É o elo de comunicação entre a empresa e a empresa, que pode ser operadora ou controladora. Aí vem dois novos conceitos, né? Quem controla, quem é controlador, é quem toma as decisões com relação ao uso de dados. Pensa numa empresa que coleta os dados dos funcionários dela. Sim. Então, ela é controladora. Quando ela transfere esses dados para que a folha de pagamento seja processada por um terceiro, esse terceiro que recebe, ele é um operador. Que normalmente é o fornecedor, ou não necessariamente. Você pode fazer esse paralelo. Tá? Geralmente, um contratado que recebe dados para tratar aqueles dados dentro de qualquer contexto de contrato, geralmente ele vai ser um operador. E o encarregado, então, é esse cara que geralmente, obrigatoriamente, tem que estar no controlador. Nos operadores ele pode estar, mas não é obrigado. Mas no controlador eu tenho que ter, que é o responsável por olhar para a governança dos dados pessoais dentro desse cliente e por fazer essa interlocução, a ponte de contato com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão responsável pela fiscalização do cumprimento da LGPD, e com os titulares, as pessoas físicas que têm os dados tratados por aquela empresa, sejam funcionários ou terceiros, tá? Então, esse é o encarregado. Quando a gente começa a falar e você me provocou, né? Sugerindo que o encarregado seja essa pessoa, qual que é a minha visão? E aí, primeiro, a gente tem que dar um passo para trás. Quando a gente fala de IA, a gente não está falando só de dados pessoais. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro, né? A IA, ela não é só tratada com bases de dados pessoais, ela é tratada com bases de dados. Entendi. Que eu tenho dados pessoais e não pessoais. Eu posso ter dados de mercado, dados de pessoas jurídicas e dados que não estão relacionados a identificar uma pessoa física, tá? Então, se a gente colocar o encarregado, o Data Protection Officer, para olhar a governança de IA como um todo, ele vai estar pisando num terreno em que ele costumeiramente não pisa, que é governança de dados e informações em geral. Entendi. Incluindo dados pessoais e não pessoais, tá? E isso até é um desafio que se coloca, porque eu posso ter uma IA que ela é mais focada numa parte mais corporativa, que avalia, por exemplo, tendências de mercado, num nível mais macro. Entendi. E trabalha só com dados anonimizados ou agregados. Em tese, se essa IA e eu tenho uma governança sobre a base de dados que a alimenta, não tem dados pessoais, não se aplica LGPD no contexto do uso dessa IA.
E assim, o DPO também não. Também não. O DPO, ele, como o mandato dele, a atribuição dele está vinculada à governança de dados pessoais e a preocupação dele é a aplicação da LGPD, em tese isso estaria fora do escopo da Entendi. atuação desse. E aí isso traz uma outra discussão que existe hoje, que é quem que vai ser o órgão regulador, o órgão do governo responsável pela fiscalização do cumprimento do nosso futuro marco legal da inteligência artificial. Será que a ANPD, que é a autarquia, o órgão responsável pela fiscalização da LGPD, é o órgão mais adequado para fiscalizar o cumprimento da nossa lei de IA? Então, é uma pergunta que está na mesa. A ANPD já se manifestou algumas vezes, no sentido de que haveria sinergias, que faria sentido ter o mesmo órgão que regulamenta a LGPD, regulando também IA. E aí, a quem critica, quem apoia essa posição, quem critica defende geralmente que a ANPD não está tendo nem braço para ter mais fiscalizações e eventualmente penalizar as grandes empresas que estão descumprindo o uso da descumprindo as regras da LGPD e que tratam, né, massivamente dados pessoais. Por outro lado, a gente que defenda que sim, faz sentido, desde que a estrutura da ANPD seja reformulada para ela conseguir trabalhar dentro de dois cenários, um cenário cumprimento da LGPD, outro cenário cumprimento de IA, assumindo que aqui eu posso ou não posso ter dados pessoais, né? Pode ser que faça sentido. Tá? Entendi. Eu posso... E desculpa quem tá ouvindo, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais técnica, mais específica. Vamos lá. E se os dados foram pseudo-anonimizados? Vamos lá, para quem está ouvindo e não entende esse conceito, né? Primeiro eu tenho os dados só para a gente colocar nas caixinhas, assim, de maneira bem didática. Os dados pessoais são os dados que identificam ou tornam alguém identificável. Não há dúvida que aqui eu aplico a LGPD, porque eu trago toda uma governança de dados pessoais. No outro extremo, eu tenho dados que são anonimizados. Para esse conjunto de dados, a própria LGPD tem uma ressalva dizendo que eu não aplico LGPD, porque se são anonimizados, não identificam nenhuma pessoa ou não tornam ninguém identificável. Entendi. Aqui no meio, eu tenho a categoria que o Pedro trouxe, que são os dados pseudonimizados, que com algum esforço, eles podem voltar a ser dados pessoais que identificam uma pessoa. Vamos pensar numa planilha de Excel, em que eu tenho linhas, tenho nome, tenho CPF, tenho idade e tenho hábitos de consumo. Eu tiro dessa planilha todos os dados que identificam essas pessoas. Eu tiro o CPF, eu tiro o nome, mas eu deixo ali faixa de idade e deixo os hábitos de consumo. O que eu faço? Eu separo em duas planilhas. E só trabalho com as planilhas com os hábitos de consumo para uma estratégia de mercado. Tá. Eu estou trabalhando aqui com dados pseudonimizados. O que a LGPD fala? Que quando eu tenho essa categoria de dados, eu ainda aplico a LGPD. Eu ainda aplico, tá? A pseudonimização, ela seria vista como uma ferramenta de segurança ou uma boa governança no sentido de minimizar os riscos de, se tiver um vazamento e vazar só essa planilha aqui sem os dados pessoais que identificam as pessoas, o prejuízo, o dano é menor. Tá? Então, geralmente, pseudonimização é visto como boa prática de segurança, como uma medida de governança interessante, mas ela não afasta a aplicação da LGPD, então aplicaria a LGPD nesse contexto. Entendi. Tá? Qual que você entende que seria a consequência dessas novas regulamentações em relação a IA, em relação a dados, elas deixarem de priorizar a segurança? Qual que você acha assim, que seria o maior problema disso tudo? Que já acontece hoje isso, né? Já acontece. Quando a gente fala de uso de IA, parece que é algo muito etéreo, muito metafísico, distante. Não, a gente já tem. Quando a gente pensa em grandes volumes de dados, muitas empresas já utilizam ferramentas de decisão automatizada que têm inteligência artificial, né? Aqui os conceitos também se misturam muito. A gente fala de IA, e a IA se popularizou por uma vertente da IA, que é a IA generativa, né? E pela popularização do uso do ChatGPT. Mas algoritmos de decisão automatizada já são utilizados há tempos para classificação de risco em empresas do setor de seguro e outros setores.
Então, isso já acontece, já é utilizado. E os danos a gente também já conhece um pouquinho. Quando a gente tem, por exemplo, um dado que não é atual, que não é correto, e um sistema ele toma uma decisão em cima de um dado incorreto, eu posso ter uma decisão de classificação de risco totalmente equivocada. Vou dar um exemplo. Meu pai é diabético. Se eu for comprar o remédio todo mês de diabetes dele, colocando o meu CPF, qual que é a leitura que a empresa de seguro de saúde pode fazer? Carlos Eduardo está comprando remédio para tratamento de diabetes todo mês, ele é um doente crônico de diabetes. O risco de saúde dele, ele tem 42 anos, é aumentado. Ele vai conviver com diabetes dos 42 para frente. Na verdade, não, o remédio é para o meu pai. Mas eu estou usando meu CPF para capturar um desconto. Só que eles podem estar tomando uma decisão com base numa informação de saúde incorreta sobre o Carlos. Então, na hora de eu pedir um seguro de vida, ou na hora de eu pedir uma cobertura de um seguro saúde particular, eu posso ter uma decisão de risco e de preço equivocada, porque eu tenho uma incorreção. Eu tenho uma condição de saúde sendo aplicada ao Carlos e, na verdade, é do meu pai. Né? Então, e tudo isso passa muito pela qualidade. Por isso que a gente fala muito de data ethics e data integrity, da qualidade dos dados que alimentam os sistemas de IA. Se eu tivesse dados aqui revisados e com qualidade, eu não teria esse tipo de decisão equivocada. Então, o prejuízo é esse. E isso conversa muito com o princípio da LGPD, que pouco se fala, pouca gente entende, mas que é super importante. Por que eu tenho esse conjunto de leis para proteger privacidade? Tem um princípio ali no comecinho que chama princípio da autodeterminação informativa. Nossa, eu ia falar qualidade. Não, qualidade dialoga com isso. O que é o princípio da autodeterminação informativa? É colocar o titular no centro do controle do uso dos dados pessoais dele, para ele entender, já que o Pedro usou persona lá no começo, como que a persona dele está sendo construída para as empresas que se relacionam com o titular. Por isso que é autodeterminação informativa. Eu no controle. Eu entendendo, tendo direito de acesso à informação, entendendo como o meu dado está sendo utilizado, tendo um direito de corrigir ou pedir atualização dos meus dados, eu consigo começar a controlar a visão e o perfil que as empresas estão construindo a meu respeito. E aí elas conseguem tomar decisões mais corretas, mais atualizadas e com base num real cenário, né? Dos meus hábitos, da minha situação enquanto pessoa, da minha condição de saúde, por exemplo. E isso, todos esses problemas potencializados com uma inteligência artificial, por exemplo. Tudo. Né? A gente entra, eu estava até refletindo esses dias a respeito disso, né? O pessoal criticando, a NPD quer regular a IA e nem resolveu a parte dos dados pessoais. Eu vejo de maneira um pouco mais otimista, né? Em geral, eu sou mais otimista. Então, como é que eu enxergo? Eu vejo que a IA necessariamente vai impulsionar a governança de dados pessoais. Por quê? Porque o uso de dados vai ser ainda mais impulsionado. Eu vou ter um aumento ainda maior dos riscos que eu já tenho hoje. Isso vai levar a vazamentos com danos maiores, a prejuízos maiores, vai levar a um envolvimento maior do judiciário, do Ministério Público. A NPD vai ser impulsionada para acelerar a regulação da LGPD. Então, eu vejo a IA com bons olhos, no sentido de aquilo que estava andando mais devagar, quando a gente pensa em governança de dados pessoais, isso vai ter que ser acelerado, isso vai ter que ser empurrado. Um incentivo, né? É um incentivo. Se o empresário antes não tinha ainda os motivos para estruturar alguma governança e investir nisso, agora ele vai ser obrigado, ele vai enxergar os benefícios da utilização da IA. Ao enxergar os benefícios, ele vai ter que olhar para o risco. Então, ele vai ter que investir em governança. A NPD, por outro lado, vai ser obrigada a se posicionar e acelerar o processo de fiscalização e de enforcement, tanto da LGPD, quanto também em função desse novo marco legal de IA, que está no forno, né, para ser discutido e para ser aprovado. Sim. Eu tenho uma pergunta para te fazer, uma pergunta difícil, né? E já é difícil, eu cobro mais. Mas para fazer essa pergunta, eu vou contar assim, duas pequenas histórias. Vamos lá. Cerca de 10 anos atrás, eu tava jogando um jogo, né? Jogo do Batman. E ele tinha um equipamento lá que ele pegou a voz de um vilão e ele sintetizou a voz de um vilão pra fazer aquele vilão falar alguma outra coisa, né?
Sei que. Eu lembro visão é que essa. quando eu era pequeno, eu olhei pra aquilo ali e eu falei, cara, isso daí nunca vai existir. Isso, tipo, eu achei muito legal, eu falei, cara, quase 10 anos atrás, eu falei, isso nunca vai existir, né? E hoje em dia, a gente tem inteligência artificial fazendo exatamente isso, pegando a voz das pessoas e fazendo essas pessoas dizerem, assim, as coisas mais absurdas. Cantarem as músicas. Impressionante. Cantor que já morreu, viu? Outro dia eu vi o Missy Pose cantando Charlie Brown, tipo, uma coisa assim bem estranha, né? Outra coisa também é que, também quando eu era menor, eu sempre pensava, pô, queria que alguém fizesse o trabalho pra mim, né? Ficar, né? Quando a gente tá com preguiça, né? Não queria fazer isso aqui, não. Trabalho da faculdade, não trabalho do dia a dia. Nossa, cara, eu nunca usei ChatGPT pra fazer trabalho de faculdade. Né? Nunca. Enfim. E hoje, uns 10 anos depois, a gente também tem exatamente isso. Então, diante desse cenário de que as coisas elas mudam muito rápido, eu disse que a pergunta é difícil porque ela realmente é difícil. Eu vou te perguntar, qual que você acha que vai ser o futuro da IA, o cenário da IA daqui a 10, 15 anos? Porque assim, pra mim, pelo menos é inimaginável, mas como você trabalha com isso, acho que você pode responder um pouco melhor. E eu acho que o Batman tinha sintetizado a voz da Arlequina. Exatamente, exatamente. Eu sou nerdola também, eu gosto. Cara, é muito difícil responder essa pergunta. Você mesmo já trouxe um fato aí histórico e meio impensável, né? As coisas estão caminhando muito rápido, né? Em progressão geométrica. Você não cresce 2, você cresce 2, 8. Você vai crescendo muito rápido. Então é muito difícil prever como é que a gente vai estar. Mas assim, fazendo um exercício de futurologia, como é que eu enxergo, né? Eu enxergo a IA como indissociável na maioria dos trabalhos e atividades. Eu acho que quem não entender como trabalhar com IA e como que a IA pode facilitar a automação de tarefas administrativas, o processo de criação ou cocriação, e usar isso a seu favor, eu acho que vai ficar rapidamente obsoleto. Né? Então, a gente está justamente num momento de ruptura, de inflexão, em que as empresas precisam olhar para isso e a gente, enquanto profissional, quanto vocês estudantes e eu, enquanto advogado e profissional de direito, preciso olhar e entender como que isso vai mudar a forma como eu trabalho, a forma como eu entrego. Então, eu vejo daqui 10 anos eu trabalhando de maneira totalmente diferente. Eu entregando serviços para os meus clientes de maneira totalmente diferente. De maneira muito mais rápida, com um processo de decisão muito mais apurado, com uso de informação de maneira muito mais estratégica e consolidada. Hoje o advogado ele atua de maneira muito empírica e com base na sua experiência pessoal. Eu sei que os contratos, essa cláusula, quando eu negocio assim, funciona. Ou porque eu tenho uma política de contratos que foi feita há muito tempo. Eu acho que a gente entra numa era em que a gente vai usar dados para fazer o desafio desses entendimentos ou dessas regras históricas, né? Eu vejo talvez alguns grandes sistemas de IA, como IAs de uso geral, que vão precisar ser altamente reguladas do ponto de vista governamental e de maneira supranacional. Né? A gente tem visto aí notícias de investimento em grandes sistemas de IA na ordem de trilhões de dólares. Isso é maior do que PIB da maioria dos países. Então, se investe 7 trilhões de dólares para um novo sistema de IA, isso é muito poderoso. Né? Então, isso pode impactar países, mercados, relações de trabalho. Então, uma regulação muito especial para esses sistemas de uso geral, as empresas usando aplicações em cima desses sistemas em ambientes controlados e dotados de governança. Então, fazendo exercício de futurologia, é isso que eu imagino, mas é muito difícil de prever. Tudo muito rápido. Eu imagino carros voadores daqui a 10 anos, eu imagino esse tipo de coisa, gente. Eu acho que eu nem sei o que imaginar. Embraer já tá trabalhando num protótipo, carro elétrico, matriz de carro elétrico. A gente imaginaria que caminharia tão rápido que Tesla seria 3, 4 vezes mais valiosa que a Toyota, que a BYD, que acabou de nascer, valeria mais do que Volkswagen e Stellantis? Não. E essa questão dos carros elétricos também teve tá tendo, aliás, uma mão muito forte do governo, né? Toda essa questão ambientalista ao redor do mundo. Tem muita coisa para discutir, mas assim, olhando só para a questão da velocidade, assim, né? Quando chega e começa a ganhar escala, avança muito rápido.
né? E a mesma coisa, IA era aquele negócio, machine learning, desautomatizado, era um negócio etéreo, restrito a quem? Entusiastas, você falou os nerdolas, gente de tecnologia. Olha aqui como que é o machine learning, olha aqui como funciona. Colocou o chat GPT, todo mundo fala. A gente fez um evento, pediu para levantar a mão que já tinha usado o chat GPT. 90% da plateia já tinha usado. Então, assim, democratizou. Então, a partir de agora, o pessoal começa a entender, começa a entrar no jogo. As empresas começaram a entender a importância. Então, eu vejo muito difícil fazer esse exercício porque é muito rápido. Entendi. E falando de futuro, e os computadores quânticos? Como que vai proteger os dados? Porque é uma coisa que não é criptografada. Senão você não tem os dados ali protegidos. Pedro, eu vou fazer um exercício de humildade. Eu tenho lido bastante sobre computação quântica, mas eu não sei responder essa pergunta, assim, sinceramente, porque dentro do sistema de computação binário tradicional, só aumentando capacidade de processamento, velocidade de processamento, e a gente tem o exemplo da NVIDIA, né? O quanto que ela não ganhou de espaço de mercado justamente em função da IA e dos chipsets. Só dentro das regras do jogo atual, a IA já tem evoluído a passos largos. Do que eu tenho lido, quando a gente coloca computação quântica nessa equação, a capacidade de trabalhar dos sistemas de IA, de entregar os resultados, a velocidade de processamento, isso é disputada de uma maneira assim absurda. Então, limites que a gente tem hoje por questões de capacidade de processamento, massa de dados, isso não vai, aparentemente desaparece em computação quântica. Então, assim, é outra grande disrupção que provavelmente a gente vai ter nesse processo. Entendeu? Entendi. É difícil prever. Talvez seja uma pergunta até mais difícil do que a que o João me fez, a respeito do cenário de IA que em 10 anos a gente provavelmente já vai estar num cenário de IA num contexto de computação quântica. Nossa, aí vai ser muito louco. Vai ser muito louco. Vai. Entendi. E traçando aqui... É o que eu brinco, né? Vamos pensar em necessidades humanas básicas, né? Se acabarem todos os empregos, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um restaurante, porque comida todo mundo vai fazer, até os robôs começarem a cozinhar bem. Mas já tem um hambúrguer de inseto aí, né? Essas coisas. É verdade, já tem hambúrguer de inseto. Vamos fazer artesanato. Eu brinco, eu falo assim, a gente deve ir para um regime oposto. Tudo que for humanizado e que for artesanal, talvez tenha mais valor. Mais valor. Eu tenho essa impressão. Então, uma roupa que é feita de maneira totalmente automática, numa linha de produção, ela vai custar X. Se você quiser fazer uma camisa num alfaiate que vai te medir de maneira humana, naquele processo tradicional, que vai levar 30 dias para o cara fazer uma camisa, e vai ser do seu jeito, você vai lá, tem aquela experiência humana, aquele contato humano, provavelmente vai ser mais caro. Alta costura. Vamos fazer o caminho oposto, investir no... Eu tenho essa impressão, e você vê na indústria de alimentos como ela é forte já. Sim. Como ela foi muito forte nos anos 90, 2000, a linha de produção massiva de alimentos industriais, enquanto hoje a gente valoriza, por exemplo, o hambúrguer artesanal em vez do McDonald's. É o fast e o slow food, né? A gente foi pro extremo do fast, aí não voltar pro slow. Esperar mais um pouco para ter o hambúrguer mais natural. Mas é a experiência de consumo. O fast é aquilo, você tá trabalhando, você come um hambúrguer em cima da mesa e continua. O slow não. Você para, curte o momento, tem uma experiência, o contato humano. Bebe uma cerveja, tem aquela troca, né? Até falando em experiência, dá pra falar de carro, porque o cenário que eu vejo daqui a um tempo é se carro a combustão continuar existindo, é que carro manual vai ser coisa de rico. Porque quando a gente fala de carro esportivo hoje em dia, tem carros manuais que até acabam valendo mais. Porque o pessoal fala, por conta do feeling, né? Da troca de marcha e tal. O barulho, o pessoal sente falta do barulho no elétrico, né? O carro elétrico, primeiro que você nunca sabe se ele tá ligado. Assim, o carro elétrico até tem barulho, só que quando eu escuto, eu não sei se alguém tá acelerando esse primeiro laranja, né? Que é aquele barulho lá, tipo... De motor elétrico. É zoadinho. É esquisito. Não, mas tem isso mesmo. Os puristas gostam do carro a combustão, e você falou, de preferência o manual. Porque a troca de marchas, a sensação de controlar o carro, a relação homem-máquina, ela é diferente, né? Mas E aí a gente tem a discussão dos carros autônomos também, né? E aí vem uma questão também de risco, né? Imagina um cenário em que eu tenho uma matriz de carro autônomo e
ter um carro e poder dirigir de maneira autônoma talvez traga um risco maior. Porque eu não vou ter uma máquina vinculada a um sistema de direção, controlada por algoritmos eficazes que deslocam o carro de um ponto a outro. Então, eu imagino a indústria do seguro sendo muito disruptada. Porque se eu vou ter talvez um risco para carro autônomo, outro risco para condução humana. Num primeiro momento, talvez a condução humana tenha um prêmio, um valor menor. Mas mais para frente, quando a malha de carro autônomo for mais eficiente, mais segura, talvez se inverta. Vai ser muito caro ter um carro a combustão e você poder sair dirigindo, talvez. Para ter a experiência, né, de trazer aquela coisa. Então, você vai ter que dirigir em autódromos fechados. Legal. E caminhando aqui para nossa parte final de temática, né? Pensando em carreira. Certo. Como você está vendo oportunidades para nós, jovens profissionais, ainda estagiários, estudantes, para trabalhar com IA no futuro? E quais habilidades a gente tem que ter também? Vamos lá. Que eu acho que é diferente, por exemplo, trabalhar em direito digital hoje e o que a gente vai ter o direito digital com IA no futuro. Super diferente. Eu acho que, olhando para essa área, eu acho que, primeiro, o conhecimento em tecnologia, acompanhar o que está acontecendo, vai ser um desafio para vocês. Eu acho que a gente tem desafios diferentes. O pessoal da minha geração, que já está no mercado há muito tempo, tem sempre o desafio de adaptar o jeito de trabalhar. E eu acho que a gente vai ter um desafio grande daqui para frente, porque a gente vai ter uma revisão de como a gente trabalha, como a gente entrega. Então, esse é um desafio. Vocês já podem introduzindo esse chipset aí na cabeça de vocês e já, quando se formarem, talvez tenham um jeito mais moderno, mais eficiente de atuar. Como é que eu vejo oportunidades nessa área? Eu acho que é uma das grandes áreas que a gente vai ter dentro do direito. Dentro desse campo maior, direito e tecnologia, vai ser a parte de uso responsável, ético de IA. E aí a gente tem muita possibilidade quando a gente pensa em as empresas vão precisar estruturar e manter estruturas de governança. Estruturas de governança existem para mitigar riscos, né? Ou enxergar e controlar esses riscos. Mas os riscos, eles se concretizam e viram um contencioso de direito digital envolvendo IA. Então, a gente tem tanto uma parte consultiva quanto uma parte contenciosa envolvendo IA, proteção de dados, que na minha visão vai ser um mercado muito promissor e muito grande para atuar. E um profissional para atuar nessa área precisa ser um cara antenado, um cara que entende direito e tecnologia, um cara aberto a mudanças, né? Que entenda, uma pessoa aberta a mudanças, que entenda que vai precisar se readaptar a cada momento. E vocês têm essa facilidade, né? A gente estava conversando um pouquinho, né, antes de começar aqui. O mercado antes era muito restrito a algumas opções e trilhas muito claras. Quem queria fazer concurso, quem queria atuar em escritório, quem queria atuar em empresa. Hoje em dia você tem esses caminhos, mas você tem, quando eu penso em advocacia autônoma, abrir meu escritório. Abrir meu escritório não é alugar uma salinha, colocar ali o seu nome na frente, sua AB e sair prospectando no físico. Abrir um escritório hoje pode ser posicionamento no digital, pode ser você trabalhar marketing online, tráfego pago, com as devidas precauções em função das regulações da OAB, mas os advogados estão no online, né? A nova geração está no online. Então, saber usar isso dentro desse contexto de direito e tech pode ser algo interessante. Então, acho que é isso. Tem muita oportunidade. Eu olharia com carinho para a área de direito e tecnologia. Era uma área que acabou a onda de proteção de dados, o pessoal estava meio assim, então vem agora a onda de IA, e são ondas que vieram para ficar. Eu acho que a gente sempre vai ter aí um bom campo para atuar. Eu tenho a impressão que ainda vai explodir a área de proteção de dados quando a NPD começar a pesar a mão e doer no bolso. Você não tem essa impressão? Quando começar realmente a coisa começar a vir... Eu acho que tem um rescaldo público aí. Eu acho que muitas empresas ainda não fizeram totalmente a lição de casa porque ainda não virou um risco financeiro concreto. Que é isso, a falta das penalidades maiores. As vantagens ainda são maiores. Na Europa a gente teve um caminho, você fala dos paralelos que a gente faz com a Europa, né? Depois de um certo tempo, começaram a chegar as multas grandes. Entendi. Né? As multas de
2, 3, 4% do faturamento, multas na casa dos milhões de reais. Então, quando começa a chegar nesse cenário, as empresas começam a entender que o risco corporativo de não ter uma governança é muito grande, elas investem. Aqui a gente não chegou nesse momento. Então, algumas empresas não fizeram e aquelas que fizeram vão ter que revisar, reforçar a governança de dados pessoais. Então, tem espaço aqui. Mas o espaço que IA vai trazer, você falou de computação quântica vai trazer, eu acho que tudo isso é muito promissor, né? E tudo isso afeta as áreas tradicionais também. Sim. Como é que um advogado de direito tributário, dentro de um contexto novo, se posiciona? Como é que um advogado contratualista se posiciona, né? Hoje a gente tem elaboração automatizada de contratos, tem Visual Law. Se o cara ficou parado lá atrás fazendo um contrato... Visual Law, ainda aqui, ó, quem? The Hub, Vita e Juristec, nossos parceiros. Legal, aquele então. marchanzinho. Legal. Então a gente tem. Imagina um advogado contratualista que não sabe hoje o que é Visual Law, não sabe o que é Legal Design, não sabe que existem ferramentas de automação, de elaboração e gestão de contratos, não sabe o que é um CLM. Esse cara parou no tempo. Provavelmente ele vai ficar obsoleto, ele vai ficar mais caro, vai ficar mais inadequado. Entendi. Então, todas as áreas são afetadas por tecnologia e vão precisar ser adaptadas. Mas essa que você perguntou especificamente, eu acho que tem muito potencial. Entendi. Na área pública já tá falando já de Visual Law, Legal Design ou ainda não? Eu nunca ouvi falar. Esses, tipo, automações de documentos, essas coisas. A gente tem o ESAG lá, né? O sistema automatizado, mas essa questão de legal design nunca Ainda não. comigo. Acho que ainda vai demorar para chegar. O que seria maravilhoso, né? Você pensar que aquelas petições enormes de contencioso fossem reduzidas a 3, 4 páginas de maneira muito objetiva. Mas aí eu acho que não é nenhuma questão de legal design ali. Eu acho que a pessoa sabe se expressar, né? Tem uma questão de... É o que eu falo do advogado ser muito resistente a mudanças. O cara, ele escreve com aquelas locuções, os brocados jurídicos, escreve em latim, 80 páginas. Cara, não faz mais sentido, né? Se o latim, assim, fosse o único problema, tava bom. Eu vejo lá gente querendo enfeitar. O cara tá lá peticionando lá em relação à guarda de uma criança, ele quer mostrar o notável saber jurídico dele, coloca lá um monte de coisa, né? Assim, existe uma árvore de Natal e uma petição inicial. Só uma delas você tem que enfeitar, e não é a petição inicial, né? O juiz, ele não vai olhar lá uma expressão de latim e falar, nossa, olha só como esse cara, ele entende, meu Deus do céu. Não, ele tem um monte de processo lá pra tocar, ele quer fazer aquilo ali virar fogueira e resolver tudo o mais rápido possível. O cara quer convencer não faz sentido. Autoridade. Eu sempre... Enfim, eu já sou de uma geração diferente de vocês, mas a gente já tinha essa necessidade de ter um tipo de serviço mais objetivo, assim, né? Até porque a gente trabalhava com muitos clientes empresariais, então não tinha espaço para isso. O dia a dia de um executivo jurídico de empresa é muito dinâmico. Então, quando ele contrata um escritório, ele busca uma ajuda, você precisa ser parceiro do cara. Você não pode ser prolixo, você não pode ficar em cima do muro. O advogado depende, né? Depende. O cara quer você para ajudar ele a medir risco e indicar um caminho que é menos arriscado para a empresa seguir naquela linha de negócio. Mas, enfim, não é todo mundo. A gente sabe que o número de profissionais do direito é muito grande e aquilo. É muito resistente à mudança. Aproveitem que vocês são da nova geração, encarem esse desafio e façam uma advocacia mais moderna, atual e focada nas necessidades aí das empresas, dos clientes de vocês. Né? Boa. Aqui, caminhando para o nosso final, para nossa sessão final, a gente sempre pede para o convidado dar dica de um livro, de um filme. Não precisa ser sobre o que a gente está discutindo ou algo do tipo. Pode ser o que você gosta, o que você gosta de ver aí com a sua família ou algo do tipo. A biografia do Steve Jobs como livro. Certo. Filme. Será que eu vou pegar um filme? Pode ser uma série? Pode ser uma série. Ou tem que ser um filme? Seria um filme, seria legal. Um filme que mexe comigo, não tem nada a ver com tecnologia, mas que eu gosto bastante, é Um Sonho de Liberdade. Sonho de Liberdade. É aquele Will Smith ou não? Não. Não, daquele cara grandão que vai preso, né? Com esse filme aí. Não lembro desse. Eu acho bem interessante. Legal. Dialoga com o sistema penal americano. É bem triste. Mas é um filme que mexe comigo, assim, mas é muito forte, assim. Eu nunca esqueci. Eu lembro que eu vi esse filme quando eu era um adolescente, assim, sempre ficou na minha cabeça. Que legal.
Show. Bem bacana. Vamos falar dos nossos parceiros agora, que fazem o nosso podcast acontecer e desenvolvem todo esse aporte que a gente tem, que é o The Hub, que é uma iniciativa de 3 empresas, que é a Vita, o Juristec e o escritório deles, que estão fazendo um trabalho incrível e tá super apoiando a gente aqui, o apoio, as canequinhas ali também. E sigam eles, compartilham o episódio, sigam eles nas redes sociais. Também tem os advogados gestores, dão super apoio pra gente, que é uma revista de gestão jurídica, vários temas como privacidade, inteligência artificial também. Legal. Eu sou colunista acadêmico lá, então dei uma olhada lá no meu artigo que recentemente escrevi sobre Excel e controladoria jurídica, operação jurídica. Então, tema bem legal. E apoiem eles também, eles fazem um trabalho incrível. O episódio ficou incrível. João, se quiser dar as últimas considerações. Gostaria de agradecer ao nosso convidado, agradecer ao Pedrão aqui ao espaço. E é isso aí, fiquem com Deus e... É isso. Se quiser dar a sua rede social ou algo do tipo. Não, só queria agradecer o convite, foi um prazer bater esse papo com vocês, agradecer ao Legalcast Mackenzie, aos apoiadores e patrocinadores. Show. Prestigiem os apoiadores e os patrocinadores. Exatamente. Esse trabalho é muito legal que vocês estão fazendo, eu acho que já mostra um pouquinho dessa mentalidade mais inovadora e atual dessa nova geração que está vindo. Parabéns pela iniciativa. Agradecemos. Muito esforço. Obrigado, eu fico à disposição para outros papos e conversas, foi muito bacana. Obrigado. Show. Que bom que gostou, foi incrível. Obrigado, gente. Ficamos por aqui. Um beijão. Obrigado, tchau, tchau.